Entra no ar de Agro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. Duas horas e 3 minutos. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. O programa de Agro em Ação acontece todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas. O objetivo do programa é aproximar a Diagro à comunidade de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária do Estado do Amapá. O seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje, teremos como tema a participação da CEINF no grupo GT Agroindústria e as estruturas de agroindústrias de alimento no Amapá. Hoje estarei na bancada com o meu colega Olivan. Boa tarde, Olivan. Boa tarde, Suane. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, minha amiga Isa Marta. Seja bem-vinda a essa bancada. Obrigada. E é um prazer e uma satisfação estar aqui novamente. E hoje temos como convidada a arquiteta urbanista, pós-graduada em gestão urbana e análise de infraestrutura da CEINF, Isa Marta Neri Magno. Boa tarde, Isa Marta. Boa tarde, Suane. Boa tarde, Olivan. Amigos da Diagro, né, que já considero amigos. Boa tarde aos ouvintes do Amapá e do Pará, porque eu sei que o sinal da difusora chega no Pará, né, aqui na Ilha do Marajó. É um prazer estar aqui e para conversar um pouco, falar um pouco do trabalho da CEINF que a gente faz dentro do GT Agroindústria. E para a gente começar, fale um pouco da sua experiência profissional e o que faz o setor que você representa, no caso a CEINF. Tá. Eu sou arquiteta urbanista, né, sou formada pela Universidade Federal do Pará, sou paraense. Há 29 anos, né? Inclusive eu digo que eu já atuo há mais de 30 que eu fiz curso técnico, então quando a gente entra na faculdade aí já aparecem aqueles projetos da família para fazer, dos amigos, e meu irmão é engenheiro também, na época ele já era formado, então eu já trabalhava com ele, então estou nessa história aí da engenharia e arquitetura já tem um tempinho. E estou no Amapá também desde 97, né? Formei e vim em seguida para cá, minha família já estava aqui, né? E sempre trabalhando. Dentro da CEINF, hoje eu estou no núcleo de planejamento e projetos, né? A gente faz projetos, hoje a CEINF tem uma outra forma de trabalho, hoje a gente está mais na parte da fiscalização dos projetos, os projetos são terceirizados e o grupo efetivo da CEINF está mais na fiscalização para receber essas peças técnicas, avaliar, né, dessas equipes, dessas empresas que são terceirizadas, que são chamadas a partir do credenciamento e tudo. Legal. Isa Marta, e como se deu o seu ingresso na Secretaria de Infraestrutura, né, do Estado da CEINF, e também a gente gostaria de ouvir como que deu o início dos trabalhos no Grupo GT? Como que você ingressou, né? A partir de que demanda? Sim, eu sou efetiva, né, no último concurso da CEINF, que foi em 2009, mas aí teve uma chamada grande em 2011, né? Na época era o governador Camilo. Ele fez uma chamada grande de técnicos, arquitetos, todas as engenharias, e nisso eu entrei. E estou lá. Quando eu entrei, eu não fui para a CEINF, eu fiquei na ADAP, Agência de Desenvolvimento do Amapá, né, que infelizmente foi extinta, e aí depois que ela foi extinta eu fui para a CEINF. Na CEINF eu estou desde 2015, mais ou menos, né? E no GT eu estou desde 2023 agora. Antes tinha outro colega, o Augusto, que fazia parte do GT, aí ele saiu e eu fiquei no lugar dele. E desde então a gente está trabalhando com o grupo. E como você avalia as estruturas de agroindústrias que buscam serviço prestado pela CEINF? Infelizmente, né, nosso interior do Amapá, ela é bem carente assim, em termos de infraestrutura, em todos até de rodovia, né? Mas aí o GT, eu digo sempre, o GT está fazendo a diferença.
O GT tem 5 anos, né, Olivan? O Olivan tem mais tempo do que eu. E hoje a gente já vê o agricultor procurando o grupo, né, não especificamente a CENIF, mas o grupo GT, né, para ver essas melhorias, para construir direitinho dentro da agroindústria. Mas as condições que a gente vê, assim, 90% das estruturas são bem carentes, são bem precárias, mas há sim um interesse do agricultor amapaense de melhorar. A gente vem percebendo isso, né? E aí eu posso até te falar, agora sexta-feira teve um curso, né, Olivan? Exatamente. Na comunidade, foi, onde foi a coordenação do GT que provocou, né, no nome aí da nossa coordenadora, Grace Machado, que levou para esse curso 15 agricultores. Quer dizer, normalmente a pessoa que faz farinha diz, não, mas eu já sei fazer farinha, por que eu vou aprender? Muito pelo contrário, eu fiquei surpresa e fiquei muito feliz, sabe, de ver o nosso agricultor querendo aprender. São senhoras e senhores de idade, deixaram seus afazeres, deixaram de fazer a sua farinha, que muitas vezes é seu ganha-pão, né? E estavam ali para aprender. No mundo da IA, você ter pessoas querendo aprender, isso é maravilhoso, né? Eu fiquei muito feliz, assim, e espero que a nossa coordenadora tenha mais ideias como essa, sabe, porque valeu a pena, entendeu? Então, tá fazendo diferença. O GT, eu digo para todo mundo, lá na CENIF, as pessoas dizem, não sei se eu estou no tema, mas já estou falando, lá na CENIF, as pessoas lá do meu setor dizem, Isa gosta de viajar. Eu digo, não. Eu gosto do trabalho que eu faço junto com o GT. A viagem faz parte, né? Mas eu gosto do trabalho que eles fazem, porque eu me identifico, quer dizer, eles pensam como eu penso, né? E até brinco, assim, eu vou me aposentar e eu quero me aposentar, assim, no alto nível, né? Sabendo que o meu trabalho de arquiteto, de profissional da infraestrutura, chegou onde tem que chegar, né? Que é na sociedade, que é na comunidade. Até porque, eu vou ter lugar de fala agora, porque eu sou arquiteta também, urbanista, a gente precisa ir em loco, conhecer o terreno, conhecer a direção do sol, os ventos dominantes, para poder fazer uma edificação que seja funcional. Sim, com certeza. E eu sempre trabalho em parceria com a Diagro, por isso que eu falo, meus amigos da Diagro, porque é uma parceria mesmo. A gente sempre, o Olivan sempre viaja mais com a gente, mas agora tem o Emmanuel que está com a gente, e aí, vai ou não vai, libera ou não libera. E a gente entra em consenso pela localização, os requisitos que a Diagro pede para que aquele produto na parte física chegue a uma certificação, e a minha parte chega em adaptar aquele espaço e indicar algumas reformas que tenho que fazer, construções. Então é um trabalho conjunto, né? Dentro do GT. Bom, a gente pôde observar e acompanha isso quase que diariamente, né? As atividades que são desenvolvidas pela CENIF é uma gama de atividades, né? Sim. Dentro da secretaria. Mas em particular, nós gostaríamos de saber, Isa Marta, em relação o serviço que é prestado para o público, para a sociedade. Quem são essas pessoas que procuram esse serviço, né? E qual é esse público, né? Diante dessa diversidade que existe de atividades, a gente sabe, dentro da secretaria, né? E especificamente aquilo que você faz. Na verdade, existe um roteiro dentro, né? A pessoa entra com a sua solicitação dentro da CENIF e, por exemplo, se a construção de uma associação vai ser, se eu tenho recurso, não tenho recurso, sempre todo o pedido vai para o secretário, e daí é direcionado para os diversos setores. No caso, se for para ser construído, projetado, vai para o setor de projetos. Né? Se for uma reforma, também tem que ir para o setor de projetos, fazer o projeto para ser orçado e para ser construído. Mas como eu falei, hoje a CENIF já está uma forma diferente, né? Você entra com esse pedido dentro da CENIF, não o indivíduo, né? Mas
a comunidade, o município, e a partir dessa demanda ela entra é feito os projetos, credenciado, né, o serviço, e dentro do credenciamento de dentro da CENF das empresas, esse serviço é direcionado para essa empresa, e a nós, o corpo técnico, cabe fiscalizar as peças técnicas que são entregues. E assim, em particular, em relação, por exemplo, a essas agroindústrias que procuram o GT, né? Uhum. Em geral, são agroindústrias que são de cunho artesanal, pequenas, Sim. Né? Pequena produção. E elas, embora já estejam na atividade, e elas produzindo alimento, né? Elas possuem uma estrutura ali mínima, mas porém com alguma dificuldade, por exemplo, de orientação de fluxo, por exemplo, né? Sim, que toda sim. agroindústria, seja ela pequena, média ou grande, ela precisa ter um fluxo linear, direcional, né, dentro desse processamento. Então, a CENF também, através da sua pessoa, né, da sua atuação, Sim. consegue também destrinchar essas necessidades e também desenvolver, né, de pensar, por exemplo, um projeto adaptado para aquelas condições. Né? Sim, essa demanda, Olivan, é distribuída dentro dos técnicos, né? São vários arquitetos. E aí, hoje, com eu dentro do GT, talvez chegue até mim essa demanda. Ainda não chegou, fora do GT, entendeu? Certo. Então, mas pode chegar para outros colegas, porque essa demanda vai para um chefe, esse chefe distribui a demanda para toda a equipe, entendeu? Perfeito. E como se dá o passo a passo? O agricultor chega lá na CENF, entra no protocolo para fazer o pedido, para requerer um projeto para o GT Agroindústria? Sim, ele entra, hoje é tudo online, né? Ele entra no e-mail da CENF, que eu nunca sei de cor, eu sempre tenho que ver, e solicita, ele faz um ofício e dá entrada, e esse ofício vai pro secretário, né? Aí, no caso, vocês fazem projeto do zero ou sempre tem que ter uma reforma, uma ampliação? Não, pode ser reforma e pode ser construção também. E o projeto só arquitetônico ou vai também os complementares elétrico, hidráulico, hidrossanitário? Toda pasta e orçado. E quais os critérios utilizados para obter os serviços da CENF? É sempre assim, a gente não trabalha com o indivíduo, como eu estou lhe falando, né? Tem todo um caminho. Como eu posso dizer, não é, vamos dizer, teoricamente, não é a porta aberta, né? Sempre é encaminhado por alguém. A CENF, ela executa, então sempre vem demandas das outras secretarias ou de uma associação, né? E ela faz os projetos para serem executados. No caso, tem limite de renda, por exemplo, um agricultor que tem uma quantidade X de produção, aí vai até tal valor para poder fazer o projeto pela CENF. Não tem um filtro assim? Não. Normalmente, por exemplo, como eu estou lhe falando, lá a gente atende associações, no caso. Eu já fui fazer levantamentos de prédios de associações, de associação de bairro, de centros comunitários, né? Que aí essa demanda chega, né? É passada para o setor de projetos, a gente faz o levantamento, faz o projeto de reforma ou construção e dá andamento. Essa parte do recurso, que aí depende muito se vai ser construído se vai ser recurso próprio do Estado, que a gente chama recurso do Tesouro, se vai ser emenda parlamentar, recurso federal, etc. Entendeu? Em média, assim, quanto tempo dura desde o início o pensar do projeto até entregar à comunidade esse projeto? Varia porque depende da demanda de cada técnico, né? E aí entra numa fila. Tem técnicos que conseguem desenvolver com mais agilidade, tem outros que menos, né? E varia bastante, entendeu? A Isa Marta, ela é um nome singular no Estado, né? Ela desenvolveu uma capacidade incrível de entender esse cenário, né? Entender essa necessidade que principalmente o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele tem em relação às suas agroindústrias, né? Sim. Como eu falei, eles produzem, né? Tem uma produção diária, semanal, em uma estrutura, mas muitas vezes essa estrutura elas não cumpre uma demanda legal, uma norma sanitária que precisa de um fluxo contínuo,
E aí eu acho que é de extrema importância a presença dela no GT e é a quem ela representa, no caso a Secretaria de Infraestrutura do Estado, porque eles conseguem pensar tecnicamente essas estruturas, né? Não quer dizer que é uma estrutura estrutural, aquela coisa... mas pode ser uma coisa, por exemplo, aproveitada, né? Pode ser reformada, pode passar por adaptação, então não é aquela coisa impecável, né? Uhum. Então a Isa Marta, nossa convidada de hoje, ela desenvolveu essa habilidade, né? E ela tem se tornado uma referência no Estado, porque ela entende, né? Essas necessidades, né? Entende essas necessidades e a gente entende que o cenário não é um cenário muito favorável, porque existe uma carência desse profissional, né? Que compreende essa dinâmica, né? Essa lógica produtiva, esses fluxos, né? O que é necessário, por exemplo, numa indústria de alimento, tanto ela de produto de origem animal como vegetal, e a Isa Marta ela conseguiu desenvolver essa habilidade. Isso é muito importante e significativo para o Estado também, né? E Isa Marta, a gente gostaria de saber quais são os problemas mais comuns que você encontra no seu dia a dia nas estruturas que você visita de agroindústrias, né, no Estado. Sejam elas pequenas, médias ou grandes, uma forma geral, o que mais se vê, o que mais encontra de inconformidade, que atenda um fluxo, que seja, enfim. O principal problema, né, Olivan, que se vê, não existe banheiro, né? E a gente sabe, eu costumo falar, a minha fala hoje, toda vez que a gente viaja, que fala com o agricultor, alimento é igual a higiene. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Diagro, entender cada vez mais, quer dizer, não é um simples lavar de mãos, é muito mais que isso. Então, a estrutura do banheiro, nem que ela seja mínima, ela tem que existir. E isso a gente não vê em nenhuma. Infelizmente, até em prédios construídos pela própria CEINF, né? Você não vê o banheiro, que é essencial, né? Inclusive nos nossos projetos a gente pede nem que seja um mínimo, um espaço mínimo para a pessoa trocar roupa, se higienizar, né? Para poder ir para a produção. Então, banheiro realmente é um dos principais problemas. Problemas. Por conta que você vai trabalhar com alimento. É um alimento seco. Talvez seja por isso que as pessoas pensam que, não, mas é um alimento, né? E é o principal problema que a gente vê, a falta dos banheiros. E isso reflete diretamente na higiene, né, daquele produto que está sendo produzido. Sim. E assim, curiosamente, grande parte das contaminações que a gente vê por aí, né, resultados positivos para salmonela, para uma série de transtornos, né, o ambiente e ao alimento, ele é ocasionado pela manipulação. E essa manipulação ela vem justamente pela falta de higiene. Daí a importância, por exemplo, de uma estrutura de banheiros, né? Muito bem adaptado, muito bem orientado, higienizado. Eu trago para vocês uma fala do médico. Eu fui ontem para o meu retorno com o Dr. Pedro Almar, que é meu gastro, e ele disse: você já tomou remédio para verme este ano? Eu disse: não. Ele disse: então tome, e tem que tomar vocês, todas as pessoas da sua casa, e se você tiver alguém que manipule seus alimentos, essa pessoa também deverá. Entendeu? Para você ver. Quando ele falou, só lembrei da nossa situação, dos nossos agricultores. Mas Suane está mudando, sabe? E eu fico muito feliz. Está mudando. As pessoas, não são todos, mas os agricultores que estão próximos das nossas agroindústrias, que hoje já têm certificação, que estão com a farinha dentro do supermercado, esses agricultores que estão vendo essa realidade, eles estão tendo consciência. E olha que não é aquele agricultor letrado, não, é aquele agricultor humilde, sabe? E aqui eu tenho que falar do seu Sabá, Sebastião Vilhena, né? Sebastião Vilhena. Nossa, eu sou fã do seu Sabá. Ele sozinho, sabe, com um forno, fazendo a produção dele, dependia da produção dele para sobreviver, plantar a mandioca, colher, fazer a farinha para a sobrevivência dele e da família dele. E ele buscou, e hoje a farinha dele está certificada e daqui a pouco já dá dentro do supermercado, assim.
Então, é possível, sabe? Nossa, eu fiquei tão feliz, assim, que eu acompanhei todo o processo do Seu Sabá, né? Que foi a nossa última certificação, que eu já estava no GT. Então, quando as pessoas, os agricultores, veem isso, né? As outras que nós temos, que é a Piririm e do Seu Valdir, são estruturas um pouquinho maiores. O Seu Sabá é menor, né? E quando eles veem aqui, é possível, sabe? Não é uma coisa de outro mundo, é possível. E graças a Deus a gente está percebendo que o nosso agricultor está tendo essa visão, né? É verdade, é uma mudança, né, de mentalidade realmente, né? Produzir alimento no país não é uma tarefa muito fácil, porque existe uma série de rigor, né? A norma é muito pesada, é muito rigorosa para quem produz alimento. Sim. Porque o alimento você pode estar levando a saúde, mas também pode estar levando transtorno para a vida daquele indivíduo que vai consumir. Então, daí eu acho que o sincronismo entre as instituições que compõem o GT, eu acho que é muito importante falar isso. Se vê, porque, por exemplo, a CEINF analisa essa questão estrutural, né, física, a parte higiênica dos refeitórios, dos banheiros, enfim. E a Diagro entra com a parte da sanidade, né, da matéria-prima, da higienização e da higiene dentro da área de processamento e manipulação. O RURAP vem com acompanhamento técnico do profissional que atua no campo, né? Então, é um sincronismo das instituições em prol do objetivo, que é garantir que esse produto seja fabricado. E como as coisas se casam, por exemplo, a coordenação do grupo é da SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. E tem que ser lá, sabe? Porque ela que une todo mundo, né? Eu gostei dessa configuração que o GT acabou ficando, né? Inclusive mandar um abraço para a Gleice Machado, né, nossa Gleice, coordenadora, e demais membros do GT representados, né? Giane, o seu Reginaldo do Sebrae, que também faz parte, e dizer que eles são peças fundamentais para a continuidade, né, do andamento das atividades aí. A gente tem grandes desafios. E prova disso são os exemplos, os modelos que a gente já tem no estado, né, que deram muito certo, estão dando muito certo, estão participando do mercado aí, né, e da economia, entregando a produção para o PA, para o PNAE, vendendo nos supermercados, todos eles com a garantia sanitária que é exigida a norma. Fui na Feira do Campo, né, que teve no Sebrae, e eu fiquei feliz de ver que os produtos estavam sendo consumidos pela população. Eu fui no segundo dia e já não tinha mais a farinha do Seu Valdir, porque já tinha sido comprada no primeiro dia. Ano passado, na Expofeira, foi a mesma coisa, né? Foi. A Expofeira foi os três. Eles no terceiro dia já não tinham mais nada, tinha vendido tudo. Para mostrar a qualidade do produto, que o povo ele vai, prova e compra novamente e faz a propaganda. A propaganda é a alma do negócio e vai de boca a boca para todo mundo. Né? Então nós vamos agora para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Agro News, conectando você ao agro. 2h29. A Diagro reforça que o mês de junho é o último prazo para vacinação contra a brucelose referente à etapa do primeiro semestre. A imunização é obrigatória para fêmeas bovinas e bubalinas com idade de 3 e 8 meses e representa uma importante medida para a proteção dos rebanhos e para a saúde pública. A brucelose é uma doença que pode causar prejuízos à produção pecuária, comprometendo a reprodução de animais e impactando a produtividade das propriedades rurais. Após a vacinação, o produtor deve procurar uma unidade da Diagro para realizar a comprovação da vacinação dentro do prazo estabelecido. Em caso de dúvida, procure o escritório da Diagro mais próximo ou entre em contato com a nossa equipe técnica. Voltamos com o nosso programa. Estamos aqui conversando com a Isa Marta, arquiteta e urbanista da CEINF. Isa Marta, a gente estava conversando no intervalo, né, sobre o processo do projeto, né? Muitas pessoas que estão nos ouvindo não conhecem o papel do arquiteto. Sim. Você poderia explicar, desde o início, quando o produtor procura vocês vão lá na propriedade, explica um pouquinho para a gente como é o serviço do arquiteto no GT Agroindústria. Sim, o agricultor entra com esse pedido, pode ser dentro da própria SDR ou da Diagro ou do RURAP,
Se for dentro do Adiagro do Rurap, essa demanda vem para a coordenação, que é na SDR, e dentro ele é alocado dentro da demanda e das viagens, né? A nossa coordenadora, Grace, ela monta as viagens de forma que dê para ir pelo menos um técnico de cada instituição, no caso o GT formado por 4, mais o SEBRAE, né, que seria alguém da SDR, da CINF, do RURAP e da Adiagro. Ele entra com esse pedido e a gente vai até lá para avaliar a estrutura existente, ou se ele não tem estrutura, se ele quer construir do zero, onde ele quer construir, né? E vai ser feita essa avaliação. Da estrutura existente, a gente tenta aproveitar ao máximo, né? No caso, falar novamente do seu sabá, a gente aproveitou o que ele tinha lá, né? Tinha umas puxadinhas aqui, eu digo, melhore isso aqui, leve mais, se vai precisar desse corredor externo. E ele foi fazendo devagar. Então, a intenção da infraestrutura da MGT nunca foi chegar e botar tudo embaixo. Não. Se tem como aproveitar, a gente tenta aproveitar, nem que seja só o piso, né? Para subir de alvenaria ou de madeira. O ideal é alvenaria, por questões de higiene e tal. Mas de madeira, dependendo de como esteja, até que a gente aceita, né? E assim acontece. Hoje, em virtude da necessidade ou mesmo da gente poder oferecer algo 100% para o agricultor, nós já fizemos um projeto que eu chamo de projeto padrão, que nada mais é do que, eu chamo de projeto padrão, mas não é esse o nome. Na verdade é projeto modelo ou projeto tipo, né? Essa questão, essa denominação de projeto tipo veio dos prédios, que antigamente você só tinha planta tipo de prédio que se repetia, né? Hoje não. Hoje varia, né? Tem prédios que tem uma unidade, tem prédios com duplex e tal, difere bastante. Então é dessa forma. Ele entra com o pedido ou numa das instituições pertencentes ao grupo GT e a gente vai lá para avaliar o lugar ou a estrutura que ele tem. Aí vocês fazem o levantamento? A gente faz o levantamento do existente. No caso, se for um prédio novo, a gente faz mais especificamente a de água, o local, porque tem as recomendações, não ser próximo a córregos, a criação de animais e tudo, né? Se for adaptação, eu faço o levantamento do existente, faço todas as adaptações, levo para o grupo aprova e assim a gente finaliza o projeto. Se for uma estrutura, por exemplo, como nós já encontramos estruturas muito boas, que a abertura de porta e janela, são intervenções menores, e por conta da demanda, que eu sou a única da infraestrutura dentro do grupo, aí eu já faço um outro mecanismo com o grupo, eu apresento estudos, né? Não apresento o projeto arquitetônico em si, que é mais demorado. Eu tenho uma situação, inclusive conversando com a minha coordenadora lá, daqui de uma agroindústria, que eu já fiz 3 vezes o projeto, porque não dá aqui, tem que ser para cá, tá? Então, e tem que ser um projeto arquitetônico, por quê? Porque tem muitas intervenções. Então, precisa ser um projeto arquitetônico. Onde uma estrutura é boa, que nós já conseguimos aqui, nós temos, eu posso aqui até indicar que é a melhor, em termos de farinha, foi a melhor que eu já vi no estado, que é lá da comunidade do Cedro, Tartarugalzinho, né? Isso. Perfeita, lá é só adaptação, tira, põe, fecha, bota a tela, fecha a porta, abre aqui, bota o lava-pé que não tem, né? Dá uma reformada nos banheiros, ajeita a caixa d'água, bota ela para funcionar, já existe a estrutura. Então, esse tipo de estrutura, a gente vem com um estudo de adaptação. Uhum. Porque senão ia demorar muito para a gente dar essa resposta para o agricultor. E a intenção não é essa, a intenção é dar ser mais rápido possível, né? Então, como o processo todo começa com a infraestrutura, com a parte física, então foi uma forma que eu, conversando com a coordenação, com a Grace especificamente, a gente fez dessa forma. O projeto arquitetônico
Chega quando é muita intervenção, aí eu preciso fazer o projeto arquitetônico, que é a maioria das vezes também. O que está havendo no estado, que a gente observa, é que existe uma gama de estruturas que elas foram construídas já há alguns anos, né? E por conta do tempo, do natural do tempo, né? Algumas se deterioram, né? E algumas associações, outras cooperativas têm se apropriado dessas estruturas e têm buscado solucionar esses problemas estruturais e organizacional dessas obras, né? E tem buscado o registro sanitário. E aí a participação da ISA nesse cenário tem sido decisivo, porque ela tem acompanhado a equipe do GT, né? Eu particularmente também tenho ido em algumas demandas dessas, e aí a gente tem tentado fazer um trabalho de recuperação, de adaptação, né? Para que essas estruturas elas continuem, né? Sim. Beneficiando essas comunidades, mas ao mesmo tempo elas sigam, por exemplo, um fluxo contínuo para poder produzir o alimento e posteriormente colocar ele à venda, colocar ele no mercado consumidor. Então, algumas associações e cooperativas estão nos procurando, estão procurando a Diagro, estão procurando o GT, o RURAP, para reativar esse mecanismo aí de reaproveitamento dessas estruturas para poder buscar o registro sanitário, né? E a participação dela também é decisiva nesse sentido. E quais são os critérios técnicos básicos que são avaliados para a aprovação de uma planta de agroindústria de pequeno porte artesanal? Tem que obedecer ao fluxo, né? Eu aprendi fazendo. Né? Tem um fluxo do alimento dentro da agroindústria, e esse fluxo a Diagro não abre mão. Pode ser o prédio com uma estrutura, a melhor estrutura do mundo, mas se não cumprir o fluxo do alimento dentro da agroindústria, a Diagro não certifica, a Diagro não aprova. Né? Então, esses requisitos a gente tem que fazer. Então, a gente tem que, através de portas e janelas, de aberturas, forçar a matéria-prima entrar por um lado, sair pelo outro pronta, e o manipulador também, a entrada dele especificamente também tem que estar ali. Então, o que rege o projeto da indústria é esse fluxo do alimento ali dentro. Né? A entrada da matéria-prima, a manipulação dessa matéria-prima e a saída dela pronta e a entrada do manipulador. Né? Porque tem o fluxo que esse alimento tem que ter para não ter o cruzamento. Exatamente. Pela classificação, né, do próprio Ministério da Agricultura, das normas federais, elas classificaram a produtos de origem vegetal como baixo risco de contaminantes. Mas a exigência da norma ela é igual, né? Ou para o pequeno produtor, para o médio produtor, para pequena escala, para grande escala. Esse fluxo que a Isa Marta colocou, ele é chamado de fluxo linear, né? Por exemplo, entra matéria-prima pelo um determinado local, aí ele adentra a estrutura, né? Passa pelo processamento e sai produto final. E isso não pode voltar, ou seja, não pode cruzar, né, essas linhas de produção, porque se cruzar, a gente chama de cruzamento, né, de linha de produção, e aí fatalmente ocorrem as contaminações, os problemas sanitários. Aí alguém que esteja nos ouvindo que não entende, aí, mas por quê? Não sei. É regra, é norma federal, a gente precisa cumprir, é alimento, volto a falar. Então existem normativas muito sérias e isso precisa ser cumprido. Por mais que seja produto seco, né? Exatamente. E vegetal, mas tem que cumprir, né? E assim, em relação a esse parâmetro sanitário, né, a gente encontra também outras coisas, né, que fatalmente a gente vê por aí, que é a presença de animais, pessoas estranhas ao processamento dentro da agroindústria, né, a ausência de banheiro, como a doutora Isa colocou, a Marta colocou, ausência de banheiro, ausência de fossa séptica, de sumidouro, né, até água, crianças ali, né, alheia àquele processamento que não deveriam estar ali. Então, assim, todos esses parâmetros eles são comprometedores para a hora do produto final, né, ter algum problema sanitário, algum problema de contaminante, que é muito sério porque alguém vai se alimentar desse produto, né? Se esse produto for levado e posto à venda, que provavelmente ele deverá ser, alguém vai se alimentar desse produto e um risco de uma contaminação, ter um problema com DDAs, né, que é doenças diarreicas agudas,
ele é bastante significativo. Então, é para isso que a fiscalização atua, né? Para isso que existem outros órgãos envolvidos nesse processo, para evitar ou diminuir o risco de que esse produto seja fabricado com risco de contaminação. Né? E assim, quem está nos ouvindo, o agricultor que está nos ouvindo aqui na nossa região ribeirinha, está dizendo, nossa, esse povo está doido, como é que eu vou conseguir? Gente, nós já temos 3 no estado. Né? Você quer conhecer, chega com GT, com o grupo, fazer uma visita, né? Para saber como é que funciona. Não é coisa de outro mundo. Né? Então, procure o GT, procure a gente, tente melhorar o seu produto, né? Que você só tem a ganhar. Né? Exatamente. Esses 3 que a Isa colocou, a Marta colocou, são 3 agroindústrias de derivados da mandioca, né? Mas, em particular, o Estado, através do Serviço de Inspeção Estadual, tem 12 agroindústrias, né, de origem vegetal, de produtos de origem vegetal, e mais de 40 produtos circulando com reconhecimento sanitário. Isso é muito significativo falar, porque se você considerar que há 10 anos atrás a gente desconhecia esse risco, a gente não sabia quem processava os alimentos, né, principalmente de origem vegetal, não se tinha produto registrado. Sim. Né, e hoje você já tem aí 40, 45 produtos que circulam no estado com registro sanitário da parte vegetal. Né? Temos a parte vegetal e a parte animal. Da parte vegetal, mais de 40 produtos registrados. Isso é muito significativo porque é produto que está chegando na mesa do consumidor com garantia sanitária. E muitas pessoas que estão nos ouvindo têm ainda aquele preconceito de achar que a arquitetura é só para gente que tem muito dinheiro. E a gente está vendo que a agroindústria, que é acessível, está na mesa, né, na nossa mesa, também pode ser projetado por um arquiteto. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da contratação desse profissional para ajudar, né, a projetar uma agroindústria, pode ser também uma residência, a importância desse profissional. O principal que eu vejo, né, a principal é você não gastar 2 vezes. Uhum. Na hora que você contrata um arquiteto, você vai dizer para ele o seu sonho, que eu digo que o arquiteto materializa o sonho, né, a casa própria, mais assim especificamente, é um sonho da pessoa. Então, na hora que você chama um arquiteto para fazer, por mais que seja uma coisa simples, você vai ter certeza que ali você vai fazer o que você de fato quer. Você não vai começar a construir, daqui a pouco vai ter que quebrar e fazer de novo, né? Então, o que leva você a contratar um arquiteto, na minha visão, é justamente isso: você não ter custos adicionais, você fazer de fato o que você quer, nas medidas que você quer. No caso das agroindústrias, no caso de outros prédios sem ser residenciais, que esse profissional busque o conhecimento na área, tente passar pelos órgãos, né? A gente sabe que precisa ter, né? Para que depois não tenha uns problemas, como bombeiro, no caso com a Diagro, entendeu? E com outros órgãos, com a prefeitura, porque a prefeitura também rege, né, com a questão de calçado. Então, na hora que você contrata um arquiteto, passe do princípio que esse profissional vai entregar as coisas todas como de fato tem que ser, né? E eu espero que os colegas estejam fazendo isso. E outra coisa que também tem muito esse preconceito é de, eu vou contratar um arquiteto, ele vai fazer o que ele quer. Não, a gente tem que escutar o cliente, qual a necessidade dele e aliar com a legislação, né? Com certeza. É um equilíbrio entre o querer e o que dá para fazer, sim, né? Sim. A atuação do profissional, né, da arquitetura é indispensável nesse cenário, porque nós encontramos muito situações que o produtor rural, né, aquele dono daquela agroindústria, ele constrói a agroindústria do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha que é necessário, e aí só no final ele vai na Diagro buscar o registro sanitário. E aí quando a gente faz a intervenção, e aí entra em contato com o GT, vai com a colega da CEINF, que tem uma ampla experiência nesse sentido, e aí está errado. E aí é exatamente isso que ela está falando, né? Sai muito mais barato você começar do zero, mas dentro da norma, dentro da regularidade, do que você procurar fazer sozinho e aí no final ter que quebrar, porque
reformar, quebrar, sempre é mais caro, né? É Sim. mais oneroso. Sim. Então é muito melhor começar. E há o desgaste também. É É um desgaste, retrabalho. exatamente. Eu sou contra o retrabalho. Totalmente. E quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de arquitetura e urbanismo no nosso estado? Diante da larga experiência que ela tem, né? Quase 30 anos já atuando, ela é capaz de dizer os desafios que são encontrados pelos Eu profissionais. acho que o desafio é de cada um. Entendeu? Por exemplo, eu fui desafiada. Eu nunca tinha trabalhado com agroindústria, né? Dentro de 30 anos, e eu busquei o conhecimento. Então, o conhecimento hoje está literalmente na palma da mão. Então, existem desafios, né? E você vai enfrentar com conhecimento. Se você conversasse comigo há 30 anos atrás, eu formei na década de 90, e as edições da Universidade Federal do Pará para a arquitetura da década de 70. E não tinha internet, não tinha... Nossa, é terrível. Hoje o profissional se forma, se especializa no que ele quiser, né? Então, o desafio é sempre de mercado, mas aquele bom profissional vai ter sim sua demanda, né? Ele tem que melhorar. Infelizmente, dentro da CENIF, a gente está vendo que os profissionais de arquitetura realmente precisam melhorar, entendeu? Precisam melhorar. A gente está pecando muito na parte técnica. Aquele 3D maravilhoso. Mas na hora da parte técnica, na hora do desenho técnico, estão pecando, entendeu? Eu vejo, assim, algumas coisas que a gente fica meio assustado, entendeu? Então, e aí vem a questão da tecnologia. A tecnologia veio para nos ajudar, mas alto lá. Não esqueça que você veio dentro da faculdade, o cursinho inteiro desenho técnico. E isso é a sua função, né? A parte plástica, a estética também. Mas você tem que lembrar que a arquitetura é desenho técnico. Existem normas, existem regras, e isso tem que estar no teu projeto. O teu projeto literalmente tem que falar. E eu estou vendo umas situações que ele está mudinho. O projeto não é nosso, o projeto é para construir, para que o cliente leia, o pedreiro leia, o mestre de obra leia, o engenheiro leia, que seja acessível a todos a leitura. E o colega do lado. O colega que vai fazer a tua instalação elétrica, que vai fazer a instalação de esgoto, que vai orçar o teu projeto, ele precisa entender o que você fez ali. Entendeu? Então, existem colegas nossos que fazem arquiteturas um texto maravilhoso. Na hora do botar aqui aquela cobertura, que é a maior parte, é o calcanhar de Aquiles da maioria, cadê? Na hora que o colega vai orçar, ele, nossa, aqui está flutuando. Então, acho assim, nós temos excelentes profissionais e mais. Estudem, melhorem. Como eu falo, o conhecimento está na palma da mão. Né? Só não melhora quem não quer hoje em dia. Desculpa aí, mas a verdade é essa. A gente tem tudo na mão. Por exemplo, estão fazendo uma ponte lá no Japão. Nossa, tá aqui. Você pode acompanhar pelo YouTube e tal, né? E buscar o conhecimento naquela área, né? Os cursos online aí, eu não dou muito para fazer curso online, mas tem muito. Sim. Né? Então, desafios tem em todas as profissões e eu acho que vai de cada profissional. E antigamente a gente acompanhava, né? Eu sou meio híbrida, né? Acompanhava pelas revistas, né? Isso, as tendências da Casa Cor, da Casa de Jardim. Arquitetura e construção. E hoje não, você pode ver no Instagram, você pode ver nas redes sociais de outros arquitetos. Tem os eventos também que você pode acompanhar online. As casas cor da vida aí no Brasil inteiro. Para você ter ideia, até eu tinha assinatura da arquitetura e construção. Ao longo dos anos, ela foi mudando. Antes, ela falava de muito. Eu lembro de uma reportagem lá que eles falavam de infiltração. Nas últimas edições, era mais propaganda. Propaganda de tinta, de argamassa, de tudo, mas especificamente da parte construtiva, da parte... Já não tinha muito pouco. Foi se né? perdendo. Foi se perdendo, né? Isamar, a próxima pergunta, ela meio que já foi respondida, né? Diante assim de toda a experiência que você tem, demonstra ter no seu dia a dia, qual o conselho que você daria para o profissional que deseja enveredar
por esse segmento, por esse caminho da arquitetura e do urbanismo e também, especificamente, trabalhar com agroindústrias aqui no estado ou fora dele? Buscar o conhecimento, né? O profissional de arquitetura, muita gente entra na arquitetura, a gente está até conversando com a Suane, porque eu desenho muito bem e vou ser arquiteto. Falsa ilusão, porque você tem sim uma linha dentro do curso de arquitetura, que é o desenho à mão livre, mas é muito pouco. Eu volto a dizer, o curso inteiro você vê desenho técnico, das diversas arquiteturas, das residenciais, das multifamiliares, que são os prédios, das institucionais, né? E... qual foi a outra pergunta? Esqueci. Conselho profissional. Sim, e você tem que gostar do que você faz. Tem que gostar do que você faz. No ano que eu entrei na Universidade Federal do Pará, o primeiro lugar em arquitetura, ela passou um semestre na faculdade. Primeiro lugar em arquitetura. Ela não gostou do curso. Então mesmo comigo. Na minha turma também. A pessoa não ficou. Então procure saber antes como funciona, né? O mercado é complicado, mas para o bom profissional não é. Porque a arquitetura ela não é só desenho e ela também não é só estrutura. No meu caso foi isso. A pessoa pensou que ia ser parecido com engenharia, que ia ter muito cálculo e tudo mais, e não foi. Sim. E aí a gente é uma mistura do técnico, do desenho, da necessidade com a estética e a estrutura, né? Porque a casa não pode voar ou só... Eu digo que o arquiteto ele tem que ter pelo menos noção de todas as instalações. Você não vai fazer um projeto? Ok, mas você tem que ter noção do que o colega vai fazer, né? O colega da engenharia. E dar subsídios para ele de fazer o serviço dele correto, né? Que tudo começa com o projeto arquitetônico. Aí depois coloca a culpa, porque o engenheiro colocou um monte de pilar aí tem que saber... Não tem noção, né? Você tem que ter noção de estrutura. Sobre especificamente na agroindústria e qualquer outro ramo que fora do comércio, do residencial, é estudar, ir atrás da legislação, ir atrás dos órgãos, né? Que normatizam, no caso aqui especificamente as agroindústrias de agro, né? Por exemplo, eu tenho uma dúvida aí que tem gente fazendo projeto de agroindústria, né, que não está passando pela Diagro. Como assim que não está passando pela Diagro? Aquele profissional, ele só pode entregar o projeto dele se for analisado pelo órgão competente, assim como o bombeiro, né? Você tem que passar pelo bombeiro. E aqui eu abro um parêntese, por exemplo, ainda não fechei o combate incêndio e pânico da agroindústria de farinha e fiquei surpresa, porque eu conversando com um técnico lá, que é bombeiro, que trabalha na CENIF, conversando com ele, a classificação altíssima por conta dos fornos. Não, tu precisa botar um extintor aqui, um extintor aqui. Eu digo, não dá para botar para fora. Já estavam em 3 extintores. Por quê? Pelo grau do calor ali, que é produzido ali. Quer dizer, a mim surpreendeu, né? Então, tem que passar pelo órgão competente, entendeu? Então, tudo é isso. Você quer fazer a indústria, você quer ir nesse rumo, procure as normas, procure quem certifica, né, as orientações, né? Bom, a gente está se encaminhando para o final do programa, né? Mas aí tem uma pergunta de um produtor rural. Ele fala que é o seu Antônio da Silva. Ele é lá da comunidade mora próximo à comunidade do Tracajatuba. Ele fala o seguinte: bom, sou produtor rural, gostaria que minha casa de farinha passasse por uma avaliação da CEINF ou pelo GT. Como eu devo proceder? Mais fácil pelo GT, pelo GT. Seu Antônio. Seu Antônio, mais fácil pelo GT. Você entra com uma solicitação ou na Diagro, ou no Rurap, ou na própria SDR, solicitando uma visita do GT lá na sua agroindústria. Aí a nossa coordenação vai encaixar essa visita numa próxima programação de localidade. Por exemplo, nós passamos mais de uma semana viajando já. Semana passada, né? Nós fomos em vários lugares. Eu fui na Juruxi,
Longe que só. Mazagão. Aí me dizem, é Mazagão. De como que é Mazagão? Me pegaram em casa 5 da manhã, eu cheguei na localidade 10h30. Nossa, Mas é Mazagão. só estrada de terra. Não, Um determinado período do ano eles vão pela estrada de chão, mas determinado período do ano vão por barco. Aí sim, para ir na agroindústria nós pegamos o barco. Isso. Ainda foi meia hora de barco. Nossa. Né? Então dizer para o senhor Antônio, o senhor precisa formalizar, né? Fazer um documento, um ofício, né? Eu não sei se já tem um modelo lá. Ele tem que fazer uma solicitação formal, né? Sim. Solicitando uma visita técnica do GT. Do GT. Nesse caso. E aí eu aconselho o seu Antônio ir pelo GT, por quê? Porque vai o grupo todo. Não vai só a CINF. Vai a Diagro, vai o RURAP, né? Normalmente, agora a nossa coordenadora, a Grace, ela pede que o técnico do RURAP da área também esteja com a gente na visita, né? Graças a Deus, muitas das vezes eles estão. Então, é muito melhor se eu pedir, solicitar pelo GT. Perfeito. Eu não sei se é online lá também, na CENF é tudo online, tudo por e-mail, não sei lá. Funciona online, né? Ele pode fazer um pedido, se for o caso da Diagro, pode ser via protocolo, mas também pode ser presencial, pode ser Sim. Né, online. Lembrando que os escritórios da Diagro estão em 13 municípios do estado, né? Com exceção de Calçoene, Serra do Navio e Pracuúba. Vamos aqui às interações com os nossos internautas. A Erina Oliveira, boa tarde. Grande passa agroindústria voltando para a agricultura familiar. A Isa tem desempenhado um papel importante no grupo de trabalho da agroindústria. A Erina é parceira do GT. Vale, Erina. O Dom Emílio, o Romeu Brito, o João Neri, todos esses estão assistindo a gente pelo Facebook da Rádio Difusora Macapá. Estamos chegando ao fim ao nosso programa de Agro em Ação. Queria agradecer a Isa Marta, deixar o seu recado aqui para os ouvintes. Agradecer. O meu trabalho dentro do GT é muito especial para mim. Porque a gente alcança, a gente vê onde nosso trabalho pode alcançar. Eu, pelo tempo que eu tenho de experiência, eu quero que os meus colegas arquitetos saiam. Vamos sair, gente. Vamos sair de dentro do escritório. Vamos sair do ar-condicionado. Vamos pegar um pouco de vitamina D. Vamos para os nossos interiores. Sentir o ar puro, ver os animais. Nossos municípios precisam dos técnicos de arquitetura. Paga um pouco, mas vá fazer o seu serviço, entendeu? Eu comecei de pequenininho, eu prestei serviço no município de Afuá há 4 anos. A experiência que eu tive ali, gente, vocês não fazem ideia, entendeu? Eu era recém-formada, então o que eu falo é isso. Colegas, arquitetos, vamos para o interior, para que esse negócio de ficar dentro da sala do ar-condicionado, né? Então, o trabalho que a gente faz dentro do GT é maravilhoso. Volto a dizer, vou me aposentar se me deixarem dentro, né, em alto nível. Quero agradecer ao meu secretário hoje, o Odailson, que me permite ficar dentro do GT, né? Praticamente quase só, eu estou com algumas demandas, mas praticamente só com o GT, até porque a demanda do GT é grande, né? Então, agradeço a ele. Um abraço a todos os ouvintes. Um beijo especial ao meu município de Afuá, que eu sei que ouve. Minha mãe é do Afuá, a gente vive lá. Então, um abraço a todos e é muito especial para mim. Espero que eu continue no GT por algum tempo. Espero que os nossos gestores olhem para a gente. Nós somos, o GT somos 10 técnicos, gente. É um trabalho de formiguinha. E para mim, eu ouvi uma vez de uma gestora, infelizmente, que faz parte do grupo, de dizer, o GT tem 5 anos e vocês só credenciaram 3 agroindústrias. Quer dizer, é o olhar, sempre aquele olhar do copo meio vazio, né? Quer dizer, para alguém que nunca tinha nada, ter 3 é uma vitória. E é o início. Eu vejo sempre dessa forma. Então, eu peço que os gestores olhem para o GT com mais carinho,
né, aumente a nossa equipe, né, nos dê mais condições de trabalho. A gente anda pelo estado como todo, a gente vê esse agricultor querendo melhorar. Então a gente até percebe, ninguém chegou com ele antes, né? Talvez faltasse isso. Talvez para ele melhorar faltasse isso, né? E obrigada, gente, obrigada. Obrigada pela presença. Eu estou feliz aqui porque eu estou com a minha colega de profissão, falar de duas coisas que eu gosto bastante, que é a arquitetura e o agro, que virou minha segunda paixão, né? A arquitetura e o agropecuária. E deixar agora a última palavra aqui para o Olivan, das considerações finais. Bom, a gente que agradece, Isa, a sua presença aqui, os esclarecimentos que foram feitos, né? O seu desempenho em relação à infraestrutura das agroindústrias que você tem acompanhado com tanta sensibilidade, obrigada, sensatez, profissionalismo, dedicação. Então a gente que agradece e aprende todo dia com você. Igualmente. Muito obrigado por me deixar também partilhar desses momentos assim. A gente também tem essa mesma visão que você tem de desenvolvimento do Estado, que é importante estar ali presente, estar ali de alguma maneira procurando ajudar, a gente como profissional, como técnico. E é uma satisfação tê-la ali no dia a dia, obrigada, trocar figurinha, trocar informações. A gente sempre aprende muito com você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada também. Obrigada, Suane. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal, nossos ouvintes que estão nos ouvindo. No campo tudo floresce, o sol vai brilhar. De agro em ação para o campo transformar. Com força e garra a gente se une nessa missão. Tecnologia e amor pelo chão. De agro em ação, o campo vai inovar. Sementes de... E agora nós vamos falar com o repórter Ed Wilson com mais informações ao vivo para vocês. Obrigado, boa tarde pelo espaço dentro da programação da Rádio Difusora. Estou falando aqui direto do CRBT, que é um centro de referência em atendimento a doenças tropicais no Amapá, ao lado do diretor Leonardo Pereira, que traz para você a atualização sobre uma informação importante, um serviço importante implementado aqui pelo CRDT. Diretor Leonardo Pereira, estamos ao vivo na Difusora. Que novidade é essa? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Então, essa é uma novidade muito boa, é um incremento na saúde do Amapá, onde a gente vai conseguir fazer alguns tratamentos para pacientes sugestivos para câncer de pele aqui mesmo no CRDT. Então, a gente estabeleceu um fluxo de avaliação dos dermatologistas, onde os pacientes que têm lesões suspeitas de câncer de pele vai ser direcionado para uma profissional específica, onde a mesma vai fazer a avaliação e a retirada dessa lesão. Se for um câncer benigno e tiver segurança para a gente fazer por aqui mesmo o tratamento, já vai ser feito aqui mesmo no nosso centro. Inicialmente é para aquele paciente que já vem sendo acompanhado aqui pelo centro. Para quem está nos ouvindo agora, o nosso público, como é que faz para ter acesso ao serviço? Aqui, como é um centro de referência, o paciente tem que vir referenciado ou de uma unidade básica de saúde ou de algum outro hospital, onde ele vai ser acolhido aqui por nossa equipe, vai ser avaliada as lesões sugestivas para câncer de pele ou alguma outra doença relacionada à dermatologia, né? E se esse paciente for direcionado para o nosso fluxo de câncer, a doutora Ana Carolina vai fazer a avaliação. Primeiro é retirado o material para fazer biópsia. Após essa biópsia, deu um resultado de uma lesão benigna, aí sim é feita a cirurgia, onde é feita a retirada de uma margem mais segura e a gente consegue fazer o acompanhamento desse paciente por aqui. Vai fazer com que o paciente tenha um tratamento bem mais ágil. Obrigado. Essas foram as informações atualizadas. Leonardo Pereira, que é o atual diretor do CRDT Amapá. E eu volto à programação com vocês, já abraçando os ouvintes da Rádio Difusora. Jornalista Ed Wilson, de volta aos estúdios.
Obrigada pelas informações e estamos terminando aqui o programa de Agro em Ação. Muito obrigada pela audiência e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora.